Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Basta Querer. Vocês estão a assistir a este programa e o objetivo deste programa é criar fé no seu coração para que você possa vencer tudo o que está a acontecer neste mundo, porque realmente há uma crise muito grande e só com Deus é que nós vamos vencer. Muita gente está a passar por dificuldades como nunca viu, doenças terríveis, muitas vezes estão com enfermidades que o médico diz que não tem solução, estão com problemas familiares, estão debaixo de ataque de bruxos e de bruxarias, enfim, toda a sorte de problemas. E muita gente pergunta-se até, será que eu tenho uma solução? Será que há Deus? Existe Deus. E Deus é bom e Deus é seu amigo. E Deus que pode e quer resolver todos os seus problemas. Só precisa que você tenha um bocadinho de fé. Para isso é que serve este programa. Entre outras coisas, eu vou ensinar o que fazer depois de orar, porque no final, mais no final, eu vou orar por si, vou fazer aquilo que se chama oração da fé, e quando fizermos a oração da fé, Deus implanta o seu poder, o poder de Deus dentro de si, e é como a semente que vai crescendo até você ter tudo resolvido. Mas no período de tempo em que Deus está a operar, é preciso saber que não devemos contar nada a ninguém, devemos saber que existem demónios que nos querem roubar essas coisas, e você vai aprender essas coisas todas e você também vai vencer. E agora deixo-vos com o Tim Curiacos, que vai tocar umas músicas de alegria, de fé, para que a gente fique já, desde o início, muito animados. E agora vamos louvar a Deus com alegria, porque Deus habita no meio do nosso louvor. Aproveita este momento para louvar com alegria, porque é isso que Deus quer. Vamos lá! Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico em tua. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico em tua. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico em tua arei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico em tua arei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já uma vez eu louvo. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. E todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu te tenho dado. Nenhum homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da tua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que for. Todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu te tenho dado. O homem prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo todos os dias da tua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde mais uma vez ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que for. Olha o zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo inextinguível. O zelo de Deus já me consumiu e
voz, ergue a tua voz. e dança de alegria Na presença de Deus. no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao Senhor. Ergue as tuas mãos. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia. Aleluia, 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 Ao Senhor dos Senhores. aleluia, aleluia, aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Cantemos louvores ao seu nome. Sim, cantemos louvor. Ao seu nome. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Declara isso com fé mais uma vez. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não atentando nós. Não atentando nós as coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Algo de bom vai acontecer na tua vida. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar. É eterna, Ela é viva. ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha as vozes com a bateria. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. É isso mesmo. Tira os olhos dos problemas. Olhe sempre para Jesus. Fique firme, fique forte, porque Deus, Ele é consigo todos os dias. Ser firme, ser forte, Pois o teu Deus está contigo. ser firme, ser forte. Pois o teu Deus está contigo. Mais uma vez, ser firme e ser forte. Pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo. Eu vou desfalecer. Eu não tenho
ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. eu não tenho medo, Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. nem vou desfalecer. Porque eu ando No caminho da vitória, vem também caminhar em vitória. porque eu ando No caminho da vitória, vem também caminhar em vitória. Olha agora, eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. nem vou Por quê? desfalecer. Porque eu ando No caminho da vitória, vem também caminhar em vitória. porque eu louvo no caminho da vitória. Tudo quanto tem fogo louva ao Senhor. Porque eu louvo No caminho da vitória, vem também louvar. Porque eu danço. Aproveita este momento para dar aquele passinho de dança. Porque eu danço. No caminho da vitória, vem também dançar. E os músicos louvam ao Senhor. Você que está aí a assistir a este programa, aproveite este momento para se entregar na presença de Deus e louve com alegria. Porque eu louvo No caminho da vitória, vem também louvar em vitória. porque eu ando No caminho da vitória, vem também caminhar Pois o em teu vitória. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. É isso mesmo, fique firme na palavra de Deus e já de seguida também vamos assistir a outro tipo de música, então fique atento. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não importa o temporal que estejas a viver, Jesus vai acalmar. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não importa o temporal que estejas a viver, Jesus vai acalmar. Aquele que começou a boa obra em ti, Ele mesmo vai terminar. A sorte pertence a todos, hoje a tua vida, se creres, pode mudar. Creia em Deus, espera em Deus, creia em Deus, espera em Deus. El orgulloso na kusala esala na wendo yanzambe umitungi sakate na problema yo zambe akusunga yo yemoto azai manteli makambo yoso na binangai be akusukisa zambe bambulaka moto na moto na tango na ye zela na nzambe ni
amor Ele me salvou. Não doeu, mas Jesus vive em mim. Com o seu amor Ele me salvou. Não doeu, mas Jesus vive em mim. Já morri para as ofensas, já morri para os elogios. Sou um vaso com espírito, vazio de mim mesmo. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, vazio de mim mesmo, cheio de ti. Faz em mim o teu querer e a tua vontade seja feita em mim. Então, mais uma vez vamos estudar a Palavra de Deus acerca de finanças. E hoje vamos falar mais uma vez também sobre o poder dos dízimos. Na verdade, vou ensinar sobre esta matéria ao longo da semana. E hoje, mais em particular, vamos falar sobre construir a casa na rocha. E vamos aí ver a primeira placa, que fala exatamente disso. Duas pessoas sofreram os mesmos problemas. Uma perdeu tudo, outra não perdeu nada. A lição é a seguinte: não é o problema que determina se você vai ter sucesso ou fracasso. É a sua atitude para com Deus. E agora vou ler Mateus 7. Mateus 7. E vou ler o que é que Jesus falou naqueles dias, em versículo 24. Jesus dizia assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-é ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram a casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-é ao homem insensato. Noutras Bíblias diz estúlcio,
que edificou a sua casa sobre a areia, desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram a casa e caiu. Foi grande a sua queda. Eu lembro da primeira vez que eu vi isto, eu ainda trabalhava como engenheiro civil, eu calculava pontes e estruturas especiais e achei muito interessante, porque está a falar do seguinte, os dois homens foram atacados com um grande temporal. Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. E quando eu calculava pontes e estruturas especiais, uma das coisas fundamentais era realmente as fundações. Tínhamos que chegar à rocha, ou então tínhamos que ter estacas bem calculadas para que a ponte ou o prédio ou assim não caísse. E é disso que Jesus está a falar. Portanto, porquê que um não perdeu nada? Porque ele escutava as palavras de Deus e as praticava. Então ele tinha um modo de viver que é dar ouvidos a Deus para depois fazer o que Deus diz. Há muita gente que não, acha muitos achos, há muitos crentes que também acham muitos achos e, portanto, não vão ter muito sucesso. E de tantos em tantos anos, eu era engenheiro e calculávamos a bacia hidrográfica para uma ponte. Ou seja, a ponte passa sobre um rio e a gente ia ver essa água que passa debaixo, nesse rio, vem de onde? E depois íamos aos registros dos últimos anos ver que de tantos em tantos anos havia uma chuva acima da média. E havia aquilo que se chama a chuva dos 10 em 10 anos, 20 em 20, 30 em 30, 50 em 50 e depois até mais. E o dono da obra, era o Estado, dizia, eu quero esta ponte, é muito importante, tem que ser calculada para 50 em 50 anos. Muitas vezes dizia, não, é só 10 em 10 anos. Então, quanto mais era o número de anos que era a chuva mais intensa, pois então a tempestade era muitíssimo mais grave e por isso tínhamos que ter muito mais cuidado com as fundações. Ora, isto nos ensina também outra coisa, que todos nós vamos ser atacados, não é se, mas é quando. E se ao longo da vida nós formos construindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa maneira de viver, andando com Deus e praticando as leis de Deus, então nós vamos vencer. Quando não, vamos perder. E é isso que aqui a palavra de Deus nos ensina. Então, mesmo na área financeira, nós temos que ter cuidado em vivermos à maneira de Deus. Como é que Deus diz que devemos viver? Nós devemos viver pelos princípios de Deus. Então, sim, nós não só vamos vencer, mas, independentemente do que se passa lá fora, a tempestade que estiver lá fora não nos vai afetar. Porque a verdade é esta, não é lá fora que pode influenciar a minha vida cá dentro. É cá dentro, se eu andar com Deus, eu fico protegido. 1000 podem aqui à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não, porque Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger em todos os meus caminhos. Mas eu tenho que andar no caminho de Deus e praticar as leis de Deus. Vamos agora à placa seguinte, que fala de provérbios. Provérbios é uma palavra de Deus muito poderosa e, nesse caso, nós vamos estudar, eu vou ler aqui da minha Bíblia, podem tirar a placa, vocês podem estudar em casa, do versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes aos teus próprios entendimentos, não te agarres àquilo que tu sabes, àquilo que tu pensas. Muita gente parece que é Deus dele próprio, ele é o centro do mundo. Ele pensa que só existe aquilo que ele sabe, que conhece. Mas até há animais que ouvem sons e veem imagens que você não vê nem eu vejo. Portanto, é isso aí. Confia no Senhor todo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É isso. Deus sempre quer nos ajudar. Se nós deixarmos Ele nos ajudar, Ele vai endireitar aquilo que nós estragamos. É isso. Não sejas sábio ao teu próprio entendimento. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Depois diz assim o 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão os teus celeiros abundantemente. Transbordarão de mosto os teus lagares. Antigamente não havia contas bancárias, havia isto, celeiros. E as pessoas guardavam vinho em potes especiais e os cereais em silos apropriados.
Então a riqueza das pessoas era essa, e com isso eles trocavam bens e etc. Agora, Deus está aqui a dizer-nos, pela sua palavra, que se nós honrarmos o Senhor com as primícias de toda a nossa renda, que Ele, Deus, vai encher os nossos celeiros. Hoje podemos dizer, vai encher as nossas contas bancárias. O que é as primícias? É os primeiros frutos. Antigamente, os dízimos chamavam-se primícias. Ainda há muita gente hoje também fala primícias. O que significa? Quando o agricultor ia colher milho, trigo, etc., a primeira coisa que ele fazia era 10% do melhor grão, não só 10%, mas era 10% do melhor grão, era trazido para o sacerdote, para a casa de Deus. Essa era a lei de Deus e continua a ser. Se nós honrarmos a Ele, o Senhor, com os nossos dízimos ou os primeiros frutos, então Deus encherá os nossos celeiros. Está a ver? É a regra de Deus. Deus diz, Jesus disse, que há uma lei cardinal, a lei número 1, céus e da terra, que diz que tudo funciona à semelhança de um agricultor. Se eu semear milho, vou colher milho. Se eu semear feijão, colho feijão. Se eu quiser colher dinheiro, tenho que semear dinheiro, porque dinheiro são sementes. E por isso é que Deus diz que nós devemos honrá-lo com dízimos e ofertas. Para quê? Para que esse dinheiro que é semente cresça, boa medida, recalcada, sacudida, redonda. Ora, há vários tipos de sementes financeiras, sendo que as primícias ou dízimos é a mais importante e é ela que estabelece o meu padrão de vida. Porque eu dou 10% daquilo que eu recebo, seja salário, seja que vendi qualquer coisa ou recebi qualquer coisa, etc. Se eu quero aumentar o meu padrão de vida, independentemente do salário que eu ganho, só tenho que ir gradualmente aumentando os meus dízimos. E funciona. Há situações fantásticas dos países mais pobres do mundo em que os irmãos estão a vencer, mesmo com a pandemia, mesmo com os seus negócios fechados, mesmo com empregos desaparecidos. Porquê? Porque Deus é fiel. Deus funciona sempre. As leis de Deus funcionam onde mais nada funciona. Então, qual é a minha exortação? Aplique essas leis. Aplique as leis de Deus. Dê a Ele as suas primícias. Vamos à placa seguinte. É isso. Os dízimos é o poder de Deus para a sua área financeira. É pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida financeira. O sistema do mundo impõe à força os impostos. Você não dá se quer. Você é obrigado a dar. Se não dá e não paga a tempo e horas, fica amarrado. Congela a sua conta bancária, a sua casa, etc, etc. O seu carro. Na igreja, não. Você dá se quiser, se acreditar. Está a ver? No mundo, o sistema do mundo é você paga. Na igreja, você semeia. Há uma vasta diferença. Pagar é você paga, fica sem esse dinheiro, nunca mais o vê. Semear é você semeia, mas depois vai ver a colheita. E a colheita é boa medida, recalcada, sacudida, transmudada. Imagina a semente de uma laranja. Vai dar uma árvore, que vai dar, por sua vez, muitas laranjas. Uma semente pequenina dá milhares de laranjas. Agora imagine 2 sementes e por aí fora. Então, Deus é o Deus da abundância. E por isso, nós é que estamos habituados a viver no sistema do mundo. Mas este é um sistema paralelo. O sistema de Deus funciona sempre. E você não precisa estar debaixo das leis e maldições do mundo. Você pode estar debaixo das bênçãos de Deus. E quando é assim, você vai vencer. E não há outro caminho. Cada vez vemos mais pobreza, cada vez vemos pessoas mais aflitas com esta Covid. Parece que ainda não para, mas a boa notícia é que com Deus não há essa situação. Por isso, honra a Deus, ande com Deus, pratique as leis de Deus, construa a sua vida na rocha. Então você vai vencer. Vamos à última placa, enquanto isso o time pode chegar aqui. Como sair de problemas financeiros? Primeiro, volte-se para Deus. Se ainda não anda com Deus, volte-se para Deus. Ande com Deus. Segundo, dê ouvidos a Deus.
Dar ouvidos a Deus é ver o que é que Deus diz para fazer o que Deus diz. Construir a casa na rocha. Porque ventos ou não ventos, tempestade ou não, você acaba por vencer. E olha que há milhares e milhões de testemunhos só na nossa igreja. Pratica a lei de semear para colher, honra a Deus com os seus dízimos e tudo vai mudar para melhor. E é isso que eu exorto você a fazer hoje mesmo. E agora vai aparecer aí umas placas a mostrar aonde e como é que você pode praticar esta lei enquanto o time canta um hino. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Estenda a sua mão sobre mim, para orar por si, para que Deus abençoe, para que você receba o poder do alto para a sua área financeira. Senhor, graças te dou. Estás a abençoar a nossa igreja, todo o povo de Deus, mas também aqueles que estão em direto conosco, que decidem, não, eu vou andar com Deus, eu vou honrar a Ele com os meus dízimos e ofertas, eu vou semear, eu vou fazer as leis de Deus. E, Senhor Jesus, graças te dou, porque és o Deus de prosperidade, que no meio da tempestade sempre nos salvas. Para ti, toda a glória, toda a honra. Amém. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E agora, antes de irmos para a lição seguinte, que fala sobre, deixa eu ver o que é. Está aqui. O que fazer depois de orar. Deixe eu dar uma exortação para todos vocês que já são crentes, são da nossa igreja ou qualquer outra igreja, que já entregaram a vida a Jesus. Deixa eu dizer que você tem uma chamada. Eu não tenho chamada porque tal. Bem, pode ser que não tenha uma chamada para pastor, uma chamada todos temos. E Jesus dizia em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Este é o mandamento de todos. Então, lembre-se sempre de que você é uma pessoa especial. Você é um filho de Deus. Você está aqui de passagem. Esses anos que nós estamos aqui são muito poucos. Na verdade, você nem vai morrer. Ok, você sai deste corpo, mas vai para outro lugar. E para onde for, sendo que já tem Jesus, você vai viver para sempre. E pode ir para um lugar com Deus em que você é condecorado com uma posição muito grande, porque serviu muito a Deus, ou então fica aí noutro sítio mais económico. Você é que escolhe. Mas de certeza que você quer servir a Deus. Ganhe pessoas para Jesus. Use a comunicação, como é que chama isto? Os Facebooks, os chats e sei lá o que mais. Fala aos seus vizinhos. Se vier alguém a sofrer, fale de Jesus, traga ao grupo familiar, traga a igreja e vai ver como Deus vai dizer servo bom e fiel. Vamos ouvir esta música. Ide pregai o evangelho, ide pregai o evangelho. Quem não crê nele será condenado, mas quem nele crê será salvo. Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão aquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No
no seu poder. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Somos o sal da terra, temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra, temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai. Então, nós estamos a estudar o que fazer depois de orar e estas lições são baseadas neste livro que tem o mesmo título. Este livro está à sua disposição em qualquer igreja, em formato de papel e digital. E em digital, então, está em toda a parte do mundo, porque você pode arranjar isso de repente, né, pela internet. Ora bem, este livro tem muitos capítulos, por isso estamos na segunda semana de ensinar este tema, porque isto é muito vasto e é muito importante, porque muita gente pensa que basta orar e já está tudo feito. Mas não. Quando nós oramos, há vários tipos de oração, sendo que a oração mais comum para ser usada quando você faz um pedido, porque está doente, tem um problema qualquer, etc., etc., é a oração da fé. E a oração da fé consiste em a gente dizer assim: ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Amém. É só isso. Não é pedir, não é chorar, não é pensar, eu sei que um dia Deus me vai curar. Não. Eu recebo agora a minha cura. Porquê? Porque eu estou a pedir a Deus uma coisa que já existe, que Deus já pagou, que Jesus comprou com o seu sangue. Então só tem que ir buscar aquilo que já existe. A ver? Diz assim, como é que diz Efésios 1:3? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, nos abençoou, não vai abençoar. Com toda a sorte de bênçãos estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. Então, fé vai buscar o que já existe. Está a ver? Você chega à casa, tem as luzes apagadas, carrega no botão e a luz se acende, porque a eletricidade já existe no seu prédio, na sua casa. Só que o botão é que põe em funcionamento a eletricidade na lâmpada, nas luzes. Mas a eletricidade já lá está. Então, fé é isso. Eu vou buscar o que já existe. Eu recebo agora a minha cura. E a partir daí, eu tenho que andar pela fé. Andar pela fé. Eu acordo de manhã, eu ando pela fé. Eu acredito que estou curado, quer eu veja, quer não veja. Eu já ouvi o apóstolo dizer isso. Pois então eu também já comi bife, ainda ontem comi bife, se calhar hoje vou comer bife. Porque fé vem por ouvir a verdade de Deus até ficar gravado no coração e eu viver desse jeito. Ora bem, então, o fazer depois de orar é mega importante, porque é durante esse período em que a semente está a crescer dia e noite que o diabo gosta de roubar a pessoa. Ora, também, tudo funciona à semelhança do agricultor, pega a semente, lança a semente à terra, e aquilo que nós recebemos, eu recebo agora a minha cura, é como que uma semente que vai crescer dia e noite
até o fruto ser manifesto, até você estar 100% curada. Então, o que fazer durante o tempo de espera é crucial. Primeiro você tem que acreditar, eu já estou curado. Não vou estar, já estou. Ah, mas eu não me sinto nada bem. Não faz mal nenhum. Andamos pela fé e não pelas vistas. Segundo, você louva a Deus porque já está curado. E faz uma série de coisas. Está aqui assim. A ver, já falámos anteriormente sobre a rega semente, que já tem. Não se admire se for atacado com dúvidas. Resiste ao diabo. Quando tudo parece perdido e pior, é porque não está nada, é o último ataque do diabo, etc. E hoje vamos falar sobre o capítulo 11. O capítulo 11 diz, não conte a ninguém o que está a passar, não é? Até estar tudo resolvido. Este é um mega capítulo, uma mensagem altamente poderosa, como é que se diz? Uma revelação muito importante. Porque depois de orar, não se deve dizer nada a ninguém. Está no tempo de espera, cala a boca. Deixa a semente crescer dia e noite até ter o fruto. Vamos ver então agora a primeira placa deste estudo. Fala sobre o exemplo de Jesus. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E isto vem na Bíblia, em Marcos 5, que eu vou aqui abrir a Bíblia, Marcos 5, tanto nesse versículo 40 e etc. Portanto, pode deixar aí a placa que eu vou explicar. Um dia, Jairo, que era um principal da sinagoga, uma espécie de pastor, foi procurar Jesus e quando o encontrou, pediu-lhe, Senhor, o meu filho jaz, a minha filha jaz moribunda, está em coma. Rogo que tu venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e que viva. E Jesus disse que sim. Só que quando Jesus começou a ir para a casa dele, e houve várias coisas que aconteceram, entretanto, vem alguém e diz, mestre, não vale a pena lá ir porque a miúda já morreu. Mas, como eu costumo dizer, Jesus nunca chega atrasado. E ele disse logo ao pai assim, olha, tem fé, não desistas. Então, lá foram eles, chegaram lá à casa, claro, estava toda a gente a chorar porque a menina estava mesmo morta. Então Jesus, chegando à casa do principal da sinagoga, o tal senhor Jairo, viu o alvoroço, viu os que choravam muito e pranteavam, entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. Ora, as pessoas sabiam muito bem que ela estava morta, se calhar estava morta algumas horas. E a gente sabe quando é que a pessoa não está viva porque não respira. Então algumas pessoas ficaram chateadas, outros riram-se. E diz aqui, riram-se dele. A ver, pensaram, o Palerma, o Parvinho. Então, e outros deviam ter ficado ofendidos. Então, mas isto é alguma brincadeira? Mas ele fez sair toda a gente e tomou apenas o pai e a mãe da menina e falou à menina, à morta, e disse, Talita cumi, que quer dizer, a ti te digo, levanta-te. E não é que a menina se levantou. A menina se levantou. A ver? Jesus falou à menina morta e disse, levanta-te. E ela levantou-se. Porquê é que Jesus disse que a menina estava apenas a dormir, não estava morta? Porque ele sabe o poder das palavras. Ele estava a semear o que queria colher. Ele nem sequer orou. Não se pôs assim com muita gente, até alguns pregadores, pronto, não sabem melhor. Oh Deus, coitadinha da menina, ela está morta, mas oh Deus, oh barabim, barabá. Se Jesus fosse orar assim, a menina ficava mais morta, morrédiva. Não. Ele falou, semeou o que queria colher. Isto é muito importante. É também uma das matérias. Depois de orarmos, nós devemos semear, falar, o mesmo Deus fala. Graças a Deus, Senhor, porque eu já estou curado. Viverei longos anos. Eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Bem, e depois, tem aqui outra coisa. Diz assim no versículo 42. A menina se levantou,
já andava, já tinha 12 anos, e ficaram todos muito admirados. E Jesus mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Expressamente que ninguém o soubesse. Então, não se devia dizer todo mundo, oh, um grande milagre. Não. Porquê? Porque esses pais tinham muito pouca fé ainda. De certeza que alguém ia dizer, oh, isso foi só uma coisinha, vais ver como ela daqui um dia vai morrer, isso não é fácil como tu pensas. Podia-lhe contar montes de testemunhos pessoais que eu conheço, situações idênticas. Portanto, depois de orar, cala a boca, não fales com ninguém, exceto se estiveres a falar com um bispo de alta fé, senão tu podes perder tudo. Porque essas pessoas, quando não têm fé, põem-se a dizer disparates. Portanto, não sejas assim. Agora, também tem outra placa que fala do José do Egito. José do Egito é um caso espetacular, porque este jovem, quando era novo ainda, teve um sonho em que Deus lhe mostrou que ele ia mandar nos pais e nos irmãos. Ele, em vez de estar calado, foi-se dizer, olha, teve um sonho. Eu é que brilhava mais e todos os outros dobravam os meus pés. Claro que os irmãos ficaram todos ofendidos e por vingança, tentaram matar. E daí ele sofreu muito. Portanto, quando Deus fala certas coisas, melhor estarmos calados até essa coisa acontecer. Bem, vamos agora ver a história de um bebê que nasceu de 6 meses. Podes pôr a placa? O bebê nasceu de 6 meses e pesava 622 gramas, com apenas 6 meses de gestão, e nasceu com os pulmões ainda por formar e o seu peso era de 4 dessas gramas. E o que fizemos? Bem, hoje temos aqui o pai da criança, que é o bispo Chevy, que quer dizer... Qual é o teu nome? Miguel Paulino. Miguel Paulinho. E a miúda, era uma criancinha, a miúda, hoje já tem 18 anos. 19 anos, ok. E portanto, foi muito duro. Ele vai contar, mas vou-lhe dizer que foi muito difícil. Só que, tanto o Chevy como a esposa fizeram tudo a rigor que a gente aprendeu da Bíblia. E por isso eles venceram. Foi fácil? Não, foi difícil. Mas se ele não tivesse sabido isso antes, ou seja, não soubesse o que fazer depois de orar, hoje a criança tinha morrido. Assim não. Ela, inclusivamente, era para... Depois diziam, pronto, ela vai viver, mas vai ser sempre deficiente. Veja só. Porque o oxigênio não subiu ao cérebro e outras coisas. E ela é mais que normalíssima e bonita, tudo isso. Bem, Chevy, vem explicar. Então, boa noite. A minha filha Ana Beatriz, quando nasceu, realmente aconteceu essas coisas todas. A minha esposa, até ao 6º mês, correu tudo bem, nada de problemas. Até que, ao 6º mês, quando ela foi fazer uma visita de rotina ao médico, foi descoberto que estava a perder o líquido amniótico. E que a criança, em vez de estar a desenvolver do 5º até ao 6º mês, que ela estava em sofrimento. Nós ficamos muito espantados, porque estava a demorar muito tempo os exames naquele dia, e de repente, então a médica chega lá e dá essa notícia. Olha, há uma situação, não explicou muito bem, mas você vai ter que ir de urgência para o hospital, vai fazer uns exames e vai ser acompanhada lá. A gente achou aquilo estranho, mas pronto. A médica, aquela coisa, a gente, não vai ser nada, isto é... De certeza que não foi nada de especial, vamos acreditar que isto não vai ser nada. Mas a verdade não foi essa. A verdade é que, quando a Sara depois foi no outro dia ao hospital, foi-lhe feito exames e ela já não saiu de lá. Não saiu de lá e a gente aí começou logo preocupados. Porque não sabíamos o que é que estava a acontecer, eu também não sabia muito bem o que é que estava a acontecer com ela, nem com a criança, mas fui para casa e fui orar e pedi a Deus, olha Deus, eu não sei o que é que está a acontecer, mas eu acredito em Ti, acredito na Tua palavra, nós somos fiéis a Ti e nós acreditamos que no nome de Jesus tudo vai ficar bem com a Sara e com a Bia. E no dia a seguir eu fui trabalhar, normal, e de repente eu recebi um telefonema. Estava lá no trabalho e ligaram-me do hospital a dizer, olha, você venha
aqui ao hospital rapidamente porque precisamos falar consigo. Aquilo, pronto, foi tudo muito estranho, não é? E uma pessoa, mesmo sendo cristão, ao ouvir uma notícia dessas, sabe que algo está mal. E no caminho eu lembro-me que eu ia ouvir a música dos Coriacos e eu ia a confessar a palavra, ia a dizer, não, isto no nome de Jesus não vai ser nada, vai tudo ficar bem, porque nós acreditamos na palavra e como o apóstolo também estava a ensinar agora, o que fazer depois de orar é acreditar. E mesmo sabendo que alguma coisa não estaria bem, porque senão não tinham chamado. Quando eu chego lá, tenho lá uns médicos à minha espera e eles perguntam, o senhor é quem? Eu sou o esposo daquela senhora. Então, olha, chega aqui ao gabinete. Fui lá ao gabinete. Olha, nós temos notícias muito mais para lhe dar. A criança está em sofrimento. Nós vamos ter que retirar neste momento a criança e as probabilidades de ela sobreviver são muito poucas. Um homem não chora, mas naquele dia chorei. Um cristão não se deixa desfalecer, mas a verdade é que conforme recebi aquela notícia, foi um choque muito grande, chorei, fiquei muito triste porque não sabia o que é que estava a acontecer. E enquanto eles foram fazer o parto, a gente não sabia notícias nenhumas. Eu estava lá com irmãos da igreja que entretanto também foram lá e eles começaram também logo a orar. E passado algum tempo o médico veio e disse, olha, a sua esposa já acordou, está tudo bem. Se você quiser ir lá ver a sua filha acima, pode ir. Eu sim. Mas ela sobreviveu. Eu fiquei ao mesmo tempo fiquei nervoso porque a notícia tinha sido má, mas fiquei ao mesmo tempo contente porque a menina tinha sobrevivido. E eu fui lá acima ver e a verdade é que eu fiquei muito chocado. Porque era um bebê muito pequeno, era fora do normal, nunca tinha visto, infelizmente, um caso daqueles. E, logicamente, para mim foi um choque muito grande como pai ver a minha filha da maneira como é que ela tinha nascido. Vim para baixo e falei com a minha esposa e ela, então, está tudo bem? Não, está tudo bem. Porque eu nem a ela, eu dizia, e a menina? Porque ela não sabia, entretanto, como é que tinha se procedido. Eu disse, a menina está bem, a menina está viva e vai ficar bem. E a minha mulher, lógico, também começou a chorar, porque no meio daquela aflição toda, nenhum de nós sabia muito bem como é que tudo ia se acontecer. Fui falar com o médico novamente, olha, a sua menina está viva, infelizmente chegou aqui mesmo já sem esperança, inclusive há uma injeção que nós costumamos dar para que quando a criança é prematura nós possamos desenvolver assim de uma forma mais rápida os pulmões, mas o sofrimento que ela estava era tão grande que nem isso nós conseguimos fazer. E logo aí, pronto, eu vi que as coisas realmente estavam mesmo complicadas. O dia foi passando, nós entretanto falamos com o apóstolo, era a única pessoa e mais uma ou duas de confiança que sabia, porque ainda há pouco o apóstolo ensinou isso, de nós não falarmos com ninguém o que é que está a acontecer. As pessoas sabiam que a Beatriz tinha nascido, mas nós não contávamos como é que ela estava. Sempre que alguém perguntava, não, ela está tudo bem. Está tudo bem, correu tudo bem. E o que é que nós fizemos? Fomos ter com o apóstolo e o apóstolo orou. Assim como a Bíblia diz, para nós irmos ao homem de Deus e realmente pedirmos a sua ajuda, foi isso que a gente fez naquele dia. A gente foi lá ao apóstolo e pediu a ajuda do apóstolo. O apóstolo, é uma situação realmente grave. A criança está em sofrimento. Nós, pelos olhos do médico, não havia qualquer tipo de esperança. E eu lembro-me que o apóstolo mandou ir buscar uma peça de roupa, que até era do Mike, na altura. Pusemos as nossas mãos, oramos e fizemos a oração da concordância. Em como realmente a Beatriz ia viver, que nada de mal lhe ia suceder e que ela ia ser uma criança feliz e que ia nos dar muitas alegrias. Todos nós concordamos, dissemos à mãe e acreditamos que a partir daquele momento era isso que ia acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. Passado muito poucos dias, eu estou a ir à visita à igreja e o que é que acontece? Eu estou a ver a Beatriz a ser reanimada. Havia um grande aparato, muitos médicos, muitas enfermeiras à volta dela. Ela estava a fazer uma massagem como ela era muito fraca, estavam a fazer uma massagem para que o coração voltasse a funcionar.
estavam com bombas de oxigênio para que ela conseguisse respirar, e aquilo durou não sei quanto tempo é que aquilo durou, e de repente a médica sai lá de fora, vem falar comigo e diz: olha, quem é que é o senhor? Eu sou o pai daquele bebê que estava ali, que vocês estavam ali de volta dela. É? Então, olha, ainda bem. Eu preciso que você me dê o seu contacto, porque é a terceira vez que nós estamos a reanimá-la hoje e eu já não vou reanimá-la mais vez nenhuma. Então, assim, foi mesmo assim. Então, dê-me o seu contacto, porque quando ela morrer esta noite, eu entro em contacto consigo. Foi estas as palavras dela. Porque ela já era a terceira vez que tinha sido reanimada. Aquilo que o apóstolo estava a falar do oxigênio chegar ao cérebro, mais uma vez, isso tinha falhado, porque ela tinha parado de respirar, tinha tido complicações respiratórias, e foi esse o recado que a gente ouviu. Eu lembro-me que nesse dia era um dia de grupo familiar. Quarta-feira. Estávamos lá nós, no grupo familiar, a minha esposa ainda estava no hospital, e eu fui ao grupo familiar, lavada em lágrimas, né? E o pessoal perguntava: então, mas está tudo bem? Não, está tudo bem. Então, mas estás a chorar? Não, mas está tudo bem, está tudo bem. E a gente, no fim, a gente orou, amarrou o diabo e dissemos: não, tudo está bem com a Beatriz, mesmo sem eles saberem. E no nome de Jesus, ela vai ter saúde, ela vai viver. E assim foi. Bem, o tempo foi passando e ela esteve ligada a um ventilador. Um ventilador é quando os pulmões não conseguem respirar por eles mesmos. Então, ela está ligada a essa máquina. E essa máquina faz a respiração por ela. Ela foi melhorando, engordava 2 gramas, perdia 4, engordava 1 grama de 620, passou para 580 gramas, sensivelmente. Então, em vez de estar a melhorar... O bebê normal é 3 quilos, não 2. Pelo menos entre os 2,5 e os 3 quilos seria o normal. E ela estava com 580 gramas. Então, com 580 gramas... E pronto, e infelizmente a coisa não estava a correr bem. Um dia a gente chega lá e a gente sempre a confessar a palavra. Não, a Beatriz cada vez está melhor, cada vez ela vê bem, porque isso era outra coisa que os médicos também tinham falado, que derivada ao seu nascimento tão prematuro, de certeza que o cérebro dela não conseguiria desenvolver, ver era praticamente impossível, e derivada à falta de oxigênio no cérebro também, o seu crescimento seria difícil. Nesse dia a gente chega lá e vê umas máquinas ainda maiores que aquilo que era costume. A gente já estava habituado a ver as máquinas e vimos uma máquina ainda maior do que aquela que era costume. E a gente assim: pá, isto não é possível. Então a gente anda aqui a orar, estamos aqui a conversar a palavra e ela ainda está pior. Então fomos lá perguntar: então como é que está a Beatriz? Beatriz, esta noite foi muito difícil. Ela arrancou o tubo do ventilador, tivemos outra vez que estar a ligá-la e não sei o quê. Então, ela basicamente esta noite ia-nos morrendo aqui nos braços, pai. E eu assim: mas pronto, lá vamos nós para a luta. E nós, quando a gente estava junto dela, o que é que nós também fazíamos? Nós falávamos aquilo que queríamos escolher, que o apóstolo também tem estado aqui a ensinar. E a gente falava com ela e a gente dizia: Beatriz, tu vais ver bem, tu vais falar bem, tu vais ser uma miúda como deve ser. Eu já vejo ela a andar, ela a correr. Mas a verdade é que nós íamos sempre tendo obstáculos. Então nós começamos a usar também outro poder que nós falamos, que é o poder da 4ª dimensão. A minha esposa arranjou um cartão com versículos bíblicos que falavam de vida, falavam de sucesso. E nós colamos isso também lá na incubadora. E nós íamos lá, punhamos o versículo bíblico, falávamos aquilo que nós queríamos e acreditávamos que era na palavra de Deus, que ela ia viver, e passado 2 meses, nós realmente começamos a ver um desenvolvimento. A primeira vez que nós a ouvimos a chorar. Aquilo para nós foi uma festa. Olha, a Bia está a chorar. E a enfermeira até ficou assim muito espantada. Pai, mas isso é normal, a criança chorar. Eu, está bem, mas em 2 meses eu nunca tinha ouvido ela a chorar. Para nós foi muito bom. E até uma das fotos que nós temos é a primeira vez que a Sara pegou ao colo. Ela já tinha 2 meses. Foi a primeira vez que nós pegamos nela e, logicamente, a gente também chorou. É esta foto que nós estamos a ver. Esta foi a primeira vez que nós pegamos nela ao colo. Ela aqui parece muito grande, mas infelizmente não era. Ela, quando saiu do hospital, ainda tinha pouco mais de 2 quilos
E aqui está, aqui a Beatriz estava na incubadora. Esta campânula que está à volta dela, ela aqui já estava melhor, por incrível que pareça. Podem passar para a próxima, se faz favor. Aqui está a Beatriz. Ela aqui já não estava ligada ao ventilador. A perna dela, que ali está, a minha aliança, cabe na perna dela. A fralda que eu daqui a pouco eu vou mostrar é aquela fralda que ali está dobrada ao meio. E aqui é ela já com a fralda e com a Xuxa que eu vou mostrar. Só para vocês verem, ali a Xuxa que eu vou mostrar daqui a pouco cobre quase metade da cara dela. E quando eu for mostrar daqui a pouco vocês vão ver que realmente é uma Xuxa muito pequena. Mas ela aqui, embora pareça muito pequenina e era, ela aqui já estava a respirar sozinha. Aqui está ela, pronto. Sempre na incubadora, sempre ligada com ventilação, e os medicamentos também eram assim. E aqui é ela também com luvas, porque nesta altura foi quando ela arrancou o ventilador, e então ela tinha que estar de luvas, que era para não arrancar as ligações com que ela era alimentada e também com que respiravam. Então a fralda que vocês viram ali há pouco é esta fralda que aqui está. Não sei se dá para ter a ideia, mas isto era, a Beatriz estava assim. Era assim, como vocês viram ali na foto. E a Xuxa é esta pequena Xuxa que aqui tenho, que cobria metade da cara dela. Então, por aí já dá realmente para ver o quão pequena é que ela realmente era. E foram tempos realmente difíceis, e nós, mesmo durante este tempo, nós íamos à igreja. E outra coisa que também nós fomos falando ao longo do tempo, e o apóstolo também nos ensinou nessa altura, é que nós, mesmo na igreja, nós sempre dizíamos as coisas, como é que elas estão? Está tudo bem. Então, mas a menina não vem para casa. Sim, ela não vem para casa, mas está tudo bem. Porquê? Porque a gente sabia que há poder nas palavras, e quanto mais negativo nós falássemos, também era isso que nós íamos ter, que ela ia ter problemas ainda maiores. A verdade é que a Beatriz hoje está viva. A Beatriz, ela ouve bem, até bem demais às vezes. Ela vê muito bem e fala muito. Então, tudo aquilo que a gente também semeou, a verdade é que acabamos também por ter. E isto parece que foi um tempo fácil, mas não foi. Foram 3 meses. Foram 3 meses, desde o nascimento dela até a altura em que ela saiu do hospital. E até depois dela ter saído do hospital, houve uma vez que ela se constipou e tivemos que ir com ela ao hospital porque ela estava estava entupida, agora não me lembro bem o nome, mas estava com problemas de respiração. E nós fomos lá. E o médico perguntou, isto é uma coisa normal, não é? Isto deve ser cansativo virem cá tantas vezes. Eu assim, não, por acaso é a primeira vez que eu cá venho. É a primeira vez que você cá vem. Sim, isto é a primeira vez que acontece. Mas isto nestes bebês, isto é muito raro. Mas olha, isto se aconteceu agora, isto agora deve ser uma constante. Mas a verdade é que não foi. A Beatriz, ao fim do ano, e também temos uma foto que mostra isso, a médica que a acompanhava ao fim do ano, ela pediu para nós fazermos uma pequena montagem com as fotos já quando ela estava na incubadora até depois de já ter saído, aonde essa foto foi posta em exposição lá no hospital para também dar fé e as pessoas acreditarem. Então vemos ali o vário crescimento da Beatriz, e também temos esta então, que é esta fotografia que estava lá posta em exposição, pedida mesmo pelos médicos, para que realmente os outros pais, porque uma coisa que eu também me esqueci de falar, é que durante este tempo, infelizmente, crianças que nós lá vimos com muito mais probabilidades de sobreviver e tudo, porque não tinham casos tão complicados, infelizmente nós chegamos a lá assistir a várias crianças que faleceram. E a nossa, que era aquela que se calhar, entre muitas, tinha menos hipóteses de sobreviver, ela sobreviveu. E a médica, depois desse ano, ela pediu então esta pequena montagem que nós fizemos, para lá pôr em exposição, para realmente dar força também aos outros pais, para acreditarem que é possível. Quando nós temos fé em Deus, não desistimos mesmo, como o apóstolo falou há pouco, quando correm os ventos, quando correm os rios e sopram os ventos, os problemas vêm,
pode ser mesmo a chorar, mas se nós não duvidarmos da confiança que temos em Deus, de quem é Deus e das suas promessas, nós vamos mesmo vencer. E graças a Deus, pelo testemunho que eu hoje posso estar aqui a partilhar com vocês, e mesmo que você esteja a passar por um problema, por uma dificuldade, faça aquilo que o apóstolo tem ensinado, aprenda a viver pela fé e de certeza que você também vai vencer. Uau! Quando estás sozinho, toca essa. Este testemunho, por mais que ele explique, não está muito desenvolvido porque temos pouco tempo. Mas durante estes 3 meses, houve alguns telefonemas. Apóstolo, eles disseram para vir despedir da menina. Uau! Então o que é que eles fizeram? Fizeram a rigor o que eu ensino, que é a palavra de Deus. Aquilo que é impossível para os homens, para os médicos, para Deus é possível. Então, quem sabe você também tem um caso bastante difícil, complicado. Ponha Deus em primeiro lugar, venha à igreja, faça a oração da fé, fique firme e aprenda a fazer isto. Seja na área que for, pode ser na área de saúde, na área de casamento, na área dos filhos, sei lá. Eu agora quero dedicar um hino muito bonito, que diz, quando quê? Quando estás sozinho, em frente à muralha, não sabes o que has de fazer? Louva a Deus. Eu creio que há pessoas que estão lavadas em lágrimas neste momento, com situações desesperadas, com pessoas à beira da morte, ou com situações no casamento, ou com filhos nos caminhos mais horríveis, ou sem dinheiro, passar literalmente fome. Aqui há pouco tempo soubemos de uma senhora, mãe solteira, que há várias semanas só dava água com um bocado de leite. Pode imaginar uma mãe assim? Deve ser uma coisa atroz. E pensar que as autoridades andam para aí a vangloriar-se. Mas sabe, volte-se para Deus. Venha à igreja, telefone, peça ajuda. A gente vai orar com fé e você vai vencer. Ouça esta música. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Louva a Deus, caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás, e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá, e o caminho se abrirá.
Então agora é hora de nós orarmos. E depois deste testemunho, de certeza que você já tem o coração cheio de fé. Nada é impossível para quem crê. Tem aqui um testemunho fantástico e tem muitos pedidos de oração. Diz que a Zélia sempre foi uma mulher saudável. E uma miúda, porque a certa altura, aos 19 anos, casou-se. E logo de seguida começou a ter dores terríveis na coluna, até que ficou paralisada e de cama. E foi a especialista, fez radiografias, tratamentos, etc. Mas continuava paralisada, com dores horríveis na coluna e deitada. Até que alguém falou-lhe da igreja, falou-lhe de Jesus. E quando foi à igreja, ouviu falar de maldições, ouviu falar de demónios, ouviu falar de coisas que acontecem. Porque há pessoas más que, quando não gostam de casamento, vão aos bruxos para desfazer casamentos, etc. Isso acontece muito nos dias de hoje. Maldade, mesmo maldade. Então, e pelos vistos era o que se tinha passado. Esta moça e o seu marido converteram-se, começaram a andar com Deus, perdoaram toda a gente e receberam a libertação de toda essa sorte de bruxarias que fizeram e ficou curada e vive curada. E o que eu quero dizer é o seguinte: por vezes você está numa situação semelhante, acontecem coisas estranhas, vê coisas, sente que lhe estão a mexer, o seu filho ouve vozes, chora à meia-noite, diz que lhe aparecem coisas, bichos. Outras vezes a pessoa, à mesma hora, sente sempre umas dores terríveis, à meia-noite, 1h. Já foi ao médico, fez isto, aquilo, aquilo, não encontrou nada. São demónios. E isso pode acontecer por um de vários motivos. Ou porque a pessoa andou nos caminhos da bruxaria e o diabo tem contratos na mão dele que precisam ser desfeitos. Só Jesus tem esse poder. Só na igreja é que há esse poder. E não é em todas, naquelas que acreditam. Só se andam nesses caminhos, tem que vir à igreja mais perto de si e dizer: bispo, pastor, eu andei nesses caminhos, o que é que eu faço? E vai aprender pela Bíblia, tenho livros que também ensinam isso, que isso aí é mesmo alta bruxaria, onde você andou a fazer pedidos, a pagar por tratamentos, ou então querem destruir o seu casamento, a sua vida ou o seu negócio. Tudo isso precisa ser desfeito. Você precisa ver uma igreja. Hoje eu vou orar para começar, vamos dizer assim, começar a destruir esses poderes, para começar a sua libertação. Porque há castas de demónios que não saem apenas com uma oração. Está a ver? Há pessoas que dizem: não, porque eu estou no meio da rua, vejo coisas. Ou caio no chão. Muita variedade de situações. O que é certo é que essas coisas são verdadeiras, existem. Já no tempo de Jesus existia. Uma mulher foi à igreja, à sinagoga. E conta lá em Lucas 13 que ela estava lá e tinha um espírito de enfermidade. E Jesus, que sabe tudo e vê todas as coisas, chamou, impôs as mãos e ela ficou liberta. Aquilo que parecia ser uma doença, afinal era um demónio. Há pessoas que têm demónios, que entram e saem. E quando entram, a pessoa sente-se mal, vai ao médico, não encontra nada, depois, de repente, fica bem, e é assim uma situação de vai e vem. A pessoa nem está, vamos dizer assim, possessa está sempre assim. Há doenças que não são doenças.
são demónios. E a causa é porque, conforme eu disse, ou porque a pessoa andou nesses caminhos, acha que não tem mal nenhum, e a Bíblia diz que tem. Deus detesta, são demónios, é a casa do diabo, e tem que ser desfeito por alguém que tem poder. Ou então é alguém que anda a fazer mal. Ambos os casos, a situação é séria. E esses demónios são enviados para vários tipos de situações. Pode ser um demónio que traz doença ou qualquer outra coisa. E por isso, venha à casa de Deus. Telefone a marcar uma consulta pastoral para que você seja liberto. Agora, vamos louvar a Deus. Vamos encher a sua casa, a sala onde você está, o hospital, o quarto da clínica onde você está, o quarto do hotel onde você está, o escritório. Encher com a presença de Deus. Quando nós louvamos a Deus, os demónios se afastam, eles não aguentam essa presença. Porque depois então vamos orar e a coisa é muito mais diferente. Vamos lá então louvar a Deus. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Viva o Cordeiro, viva o Cordeiro. E agora sim eu quero orar por todos vocês que fizeram pedidos de oração. Tem toda a sorte de pedidos. E mais uma vez eu quero dizer assim o seguinte. Jesus diz que Ele morreu por si. Não só para o salvar, mas para curar toda a sorte de enfermidade. Ele também veio para abrir um caminho onde não há caminho. Tudo que você tem que fazer é fazer a oração da fé em que você vai dizer: eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora esse emprego novo. Essa coisa nova. Está a ver? E depois de orar, é aquilo que eu tenho ensinado. Então agora mesmo, estenda o seu braço sobre mim e faça a oração da fé dizendo assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz, não só para me salvar, mas para me curar. Hoje eu venho a Ti, ó Deus, com fé e faço a oração da fé. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha libertação. Amém. Senhor Jesus, a partir de agora, eu acredito, já estou curado. Vou andar pela fé. Quer eu sinta ou não sinta, eu estou curado. A tua semente está dentro de mim, a crescer dia e noite. Amém e amém. E agora vamos fazer o quê? Vamos acreditar que estamos curados e vamos louvar a Deus. Louvar a Deus porque estamos curados. Glória a Deus. Vamos lá então. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque Tu criaste, se tudo criaste, por Tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas, Tu és digno, Senhor. E agora eu quero falar para vocês que estão em situações desesperadas com cancro, com SIDA ou AIDS, com tumores, problemas na coluna. Deus me tem impresso no meu coração para eu orar até Deus me mandar parar. Porque há gente que
está à beira da morte. Há pessoas que estão em coma. Há pessoas, seus familiares, que os médicos também dizem, como aconteceu ali ao Chevy, não há esperança. Mas Deus nunca chega atrasado. Eu vou orar. E muitos de vocês acreditam que se colocar um lenço, uma peça de roupa, junto ao ecrã, que o poder de Deus vai entrar nessa peça e levada para a pessoa que está doente, vai funcionar. E eu também acredito. E já vi isso acontecer muitas vezes. Por isso, agora mesmo, coloque esse lenço junto ao ecrã, essa peça de roupa. E eu é que vou orar, não é você. Oh, Shamalara, Bekisha, Rabassara. Eu ordeno esse cancro, seca para a raiz. Está escrito que o nome de Jesus é maior que o nome de cancro. O nome de Jesus é maior que o nome de SIDA. Ordena essa enfermidade, desaparece dessa criança, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo também pessoas profissionais que têm a sua garganta afetada com uma destas coisas e estão a pedir ajuda a Deus. Em 7 dias você está completamente liberto. É verdade, dessa garganta vão sair coisas estranhas da sua boca. Há pessoas que têm problemas dentro aqui das narinas, têm, não sei como é que chama isso, faz bocados de massa, vão cair, desaparecer. Há pessoas que têm um inchaço na barriga, não sei o que é que o médico chamou, parece que você está grávida, mas você, mulher, sabe que não é. E isso vai desaparecer. Em 3 dias você vai ficar normal. Em nome de Jesus. Há pessoas que têm hérnias. Hérnias, dá dores horríveis e coluna torta. E neste momento o Espírito de Deus está a endireitar a coluna, você está a sentir como uma nuvem. Muitos de vocês estão a sentir um calor, um ardor, algo a mexer dentro de si. É o Espírito Santo que está a operar dentro de si. Vamos louvar a Deus agora mesmo. Aleluia. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, se tudo criaste, por tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Segura na mão de Deus. E agora ouça bem. O que fazer depois de termos orado? Telefone para os nossos telefones a pedir aconselhamento pastoral. Telefone para que alguém lhe contacte, o guie, o tempo que for necessário, até tudo ficar bem. Procure a igreja Maná mais perto de si e esteja todas as noites aqui comigo e o seu coração vai se encher de fé. Você vai ver que tudo vai mudar para melhor. Sabe? Eu conheço muitas pessoas que chegam à igreja a chorar, com o casamento destruído. Mas elas entregaram a vida a Jesus, o casamento a Jesus, e hoje são felizes. E você também vai ser. Há uma música muito bonita que diz: segura na mão de Deus e vai. Ande com Deus. Venha à casa de Deus. Leia a Bíblia e vai ver como tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor. Deus vai tirar essas lágrimas, esta tristeza e transformar em êxtase e alegria. Até qualquer dia você vai chegar a uma festa nossa, ter comigo e dizer assim: apóstolo, estou de lágrimas nos olhos, de gratidão por tudo que Deus fez. É isso que Deus vai fazer. Ouça esta música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida Sempre em frente. te sufocar, Até amanhã. segura na mão de Deus